sou a Mari Berniz, nós estamos aqui com o Ricardo Abis. Nós vamos fazer uma entrevista para o evento Líderes Exponenciais. Ricardo, de acordo com a sua experiência, o que é um líder exponencial? Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de trazer uma visão um pouquinho diferente na compreensão do que vem a ser exponenciais, né? Porque exponenciais a gente aprende desde o tempo de escola, né? Nas aulas de matemática, em física e etc. Exponencialidade, na verdade, é um determinado ponto da curva onde você tem um crescimento acelerado. Na verdade, sempre existiu exponencialidade em negócios, e isso a gente pode observar no passado. Sempre existiu disrupção, que é um termo que Clayton Christensen de Harvard trouxe esse termo apropriadamente. Mas quando você volta na história, você sempre teve empresas disruptivas. Não é nenhuma novidade. Não. Se você pegar, por exemplo, Napster. O que aconteceu com Napster? Napster é uma empresa exponencial, foi exponencial porque teve um crescimento vertiginoso em determinado tempo. Era uma empresa disruptiva porque trazia compartilhamento de músicas para um ambiente que você só comprava CDs. O que ela não soube, e a maioria das empresas que a gente entende por exponenciais não consegue, ela não soube entender o momento onde ela precisava fazer o segundo elo de virada. Porque exponencialidade não é uma curva infinita, embora em matemática, enfim, o conceito de exponencialidade seja esse. Em negócios, exponencialidade é aquele gatilho, aquele momento onde você consegue fazer algo que realmente chama a atenção de um determinado público, que você consegue ganhar um determinado mercado, mas a partir desse momento ele vira flat de novo. Porque aquela base que você tinha antes de se tornar exponencial, ela sobe a régua. E aí você tem que ir de novo. Se você pegar o Napster foi assim, não soube aproveitar o gatilho. Se você pegar a própria história da Apple, a Apple foi extremamente disruptiva e exponencial no momento da fundação. Ela veio com o conceito de computador pessoal, que até então não existia. Aí depois veio os investidores na Apple e etc. E foi aquele desastre, naquele momento em que a Apple tentou seguir a IBM, e aí o Steve Jobs pega e assume a Apple de novo e lança iPod, iPhone, etc. E pega a curva de novo. Então você vê que são momentos onde ele vem, cria disrupção. No momento flat ele podia ter entrado num segundo momento, não, a empresa emperrou, mas ele era um líder exponencial. Ele retoma a empresa e bota ela na curva de exponencialidade, e hoje a gente vê a Apple brigando consigo mesmo. Você vê isso na história de toda a tecnologia, você vê isso, aconteceu, como eu falei, com o Napster, aconteceu com a Apple, aconteceu com a própria Kodak. Kodak sempre vinha dominando o mercado, criou uma tecnologia disruptiva dentro dela mesmo, não soube aproveitar esse gatilho e faliu, e agora está querendo ressuscitar com um outro formato. Você vê o Yahoo foi extremamente disruptivo no início, veio com um conceito todo novo, aí embalou naquele conceito de portal, e-mail e etc, perdeu o gatilho, e se você não traz a régua para cima e cria um novo gatilho, a régua vai vir para baixo, e é por isso que as empresas quebram. Fazendo uma síntese, né? Esse conceito de líderes exponenciais, de empresas exponenciais sempre existiu. O que ganhou foi um rótulo novo. E esse rótulo novo traz aí consigo uma série de paradigmas, de mantras, de uma porção de coisas que o mercado vem trabalhando em cima disso. Acho interessante você falar dessa curva exponencial, né, Ricardo? A gente que não é profissional da área, que acompanha os movimentos exponenciais, como o da tua empresa, você falou muito de mudança de modelo mental. Você falou que o disruptivo sempre existiu, só está com uma nova roupagem. Como é que é isso, a tua visão dessa nova roupagem do mercado? Porque pelo que você está falando, não é novidade. Sempre existiu, mas agora a gente está com uma cara nova. É isso? Eu entendi direito? Então, se você pegar a história, vamos separar dois assuntos numa mesma linha de tempo. Primeiro vamos falar dessa questão de disrupção, inovação e essas curvas, né? Se você voltar lá atrás, antes da Revolução Industrial, onde a manufatura era artesanal, então você tinha especialistas em cada especialidade ou em cada atividade, o ferreiro, quem fazia roupa e etc. Quando você vem para a Revolução Industrial, o que você tem? Muitas dessas pessoas, mas não sabem trabalhar com a máquina. Então você tem uma necessidade, uma carência gigantesca de criar e gerar mão de obra, preparar mão de obra para operar máquinas. Aí depois você vem para o guerra após guerra, onde isso já ganhou uma velocidade, aí você tem muita gente técnica operando as máquinas, mas não tem pessoal gerencial preparado para essas pessoas. Quando você avança um pouquinho mais, e aí você tem no início dos anos 70, mais forte no Brasil a partir do final dos anos 80, você tem os MBAs, etc. É a necessidade de formar mão de obra
gerencial para gerar essa demanda toda de produção que você tem. Aí você vem para a curva de novo. Quando você chega nos anos 90 e começa a entrar nos anos 2000, 2010, trazendo mais para uma coisa contemporânea e mais presente, aí o que você observa? Você observa que você tem muita mão de obra preparada para o modelo que nós temos hoje, mídia social, marketing digital, tal. Você não tem gente preparada para inteligência artificial, deep learning, machine learning. Você pega hoje, 2018, quando você traz essa curva, todo esse acompanhamento, você vai ver que ele não difere do passado. E você vai ver que a gente chega em 2018 com uma carência mundial de mão de obra especializada no desenvolvimento de tecnologia e não só ligada à inteligência artificial, robótica, em diversos setores. Existe de novo, voltando lá no início do pós-guerra, na ascensão do Japão pós-guerra, etc., necessidade gigantesca de formar mão de obra especializada e qualificada. Então a liderança precisa acompanhar isso. Por que eu disse que ia traçar dois paralelos? Porque o marketing desde os anos 60, do final dos anos 60 até hoje, não mudou nada. Quando você não tem algo novo que está lá refletido na história e o que você precisa é compreendê-lo e transcrevê-lo para o momento atual, você embala ele de alguma forma que distancia as pessoas em geral, os empresários, os empreendedores em geral, distanciam daquele conceito que passa a ser algo a ser perseguido quase como se fosse uma mágica impossível. Não é verdade. Os conceitos, os fundamentos são os mesmos. Essa concepção toda, a gente tem que entender o que é criado, embalado de uma forma que pareça que é um Fusca Porsche, mas é um Fusca, ou é uma Porsche, e é uma Porsche para todo mundo. O que eu quero dizer nesse sentido é que essa coisa da exponencialidade sempre teve presente. Tem líderes exponenciais na história. Jack Welch foi um líder exponencial. Ele trouxe um novo conceito de multiplicidade de empresas sobre um mesmo grupo empresarial. Aqui o Morita foi um disruptivo quando entrou com o Walkman na época e revolucionou a Sony. Assim, ao longo da história, esses perfis de profissionais que atualmente ganharam o nome de exponenciais. O que é, para você, o profissional do futuro? Então, vou emendar na colocação anterior quando eu falava do Connector. Connector é só um nome que traduz um modelo de gestão que, ao meu ver, é um modelo de gestão do futuro. Eu fiz um estudo do que nós conhecemos por gerente hoje. E esse estudo aponta que, a partir de 2020, o gerente morre. Para mim, ele já morreu. Aí agora eu vou para o campo da futurologia. No futuro próximo, eu acredito que o profissional exponencial, disruptivo, ou seja, adaptado para um modelo mais contemporâneo de mercado, de empresas, de curva de aprendizado, enfim, cultural e etc. É um modelo de profissional que ele tem a capacidade, como eu falei anteriormente, de ver o todo, interceder nas partes, mas que tem uma característica de empreendedor. Tem um network, mas não é um network pessoal, um network de conhecimento muito grande, e ele sabe onde ele pode buscar informação, auxílio, apoio, colaboração em diversos cenários diferentes, em diversos modelos necessários. E no futuro esse profissional não vai ter nem remuneração tradicional como a gente conhece. Esse profissional não vai trabalhar por salário. Na verdade, ele é como se fosse um grande general numa batalha que conhece muito sobre tática, sobre estratégia, e ele consegue unir tática, estratégia e visão, que é característica dos líderes exponenciais, um olhar, uma visão muito grande. Então ele tem capacidade de visionar, capacidade de estruturar num modelo estratégico, capacidade de transformar isso em planejamento tático, como executar isso. E por que eu digo que no futuro ele não vai ter salário? Porque esse profissional, ele é tão bom no que ele faz, que ele vai chegar nas empresas e vai trocar isso por assets, ele vai trocar isso por participação na empresa, por resultados. E assim que ele intervir, ele já sabe que o trabalho dele acabou, porque na curva de aprendizado constante, ele forma outros connectors em menores proporções e ele já pula para outro negócio e sai fazendo isso. Então eu posso no futuro ter essa característica e ser sócio de 50 empresas. Então eu não quero ser mais gerente, eu quero ser connector agora. Vamos ver. Agora o futuro dirá. Essa foi só uma palhinha do que vocês vão assistir no Líderes Exponenciais edição Rio de Janeiro com Ricardo Abies. Eu aqui fiquei maravilhada, estou ansiosa para chegar no dia do evento, tá de cara com esse fera aqui dos Líderes Exponenciais. 23 de maio, no Centro Empresarial Mário Henrique Simons, Líderes Exponenciais espera por você.